A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, que alegria! Vamos meditar essa semana o tema Fonte das Promessas. Essa palavra cheia da graça vai nos encher com a graça de Deus, amém, amados? Nós vamos meditar na diferença entre aquilo que Jesus sofreu como exemplo e aquilo que ele sofreu em nosso lugar. É muito importante compreendermos que aquilo que ele sofreu em nosso lugar, ele sofreu para que nós não precisamos passar. Por isso que ele é o Salvador, por isso que ele foi o substituto de nós na cruz. Existem coisas que ele fez para que eu e você imitemos as suas pegadas, como em Hebreus 13:13, que diz: levamos o seu vitupério fora da cidade. Assim como Cristo foi rejeitado por essa geração, assim como Cristo foi desprezado, mal interpretado, perseguido, maltratado, né? Nós também somos chamados a amar os nossos inimigos, a não violência, a não vingança, a perdoar 70 vezes 7. Somos chamados a lidar com as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho com misericórdia, com paciência, porque os carnais e os religiosos perseguirão a verdadeira palavra e aqueles que estão andando no Espírito. Paulo orientou que aqueles que piamente quiserem fazer a vontade de Deus serão perseguidos. Então a perseguição aconteceu não só a Jesus, mas vemos essa perseguição acontecendo também ali em Atos dos Apóstolos, onde eles foram perseguidos e maltratados por amor ao Evangelho. E alguns até foram mortos por amor ao Evangelho. Vemos que isto é uma coisa que o Senhor separa mártires para chegarem do lado de lá ainda com mais galardão. Além disso, temos a batalha constante contra a nossa carne, as aflições que isso produz, né? As batalhas que temos neste mundo caído, sob os efeitos da queda, a necessidade da perseverança da fé, da renúncia do pecado, o pecado que tão de perto nos assedia, como um leão querendo nos tragar. E essa renúncia, essa violência contra a nossa carne, ela é um sofrimento. A consagração, que é uma violência contra a preguiça, o mundanismo, a vaidade, a carnalidade, os hábitos errados, isso também é sofrimento. Mas vemos agora que algumas coisas Jesus sofreu em nosso lugar. São coisas que ele já resolveu e que nós não precisamos lutar para conquistar. Isso já está concedido, derramado, e agora nós vamos renovando nossa mente, percebendo que está disponível e liberando, semeando no Espírito. Aleluia! E nós vamos falar sobre essa primeira fonte das promessas. Nós começamos aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, diz assim: este mandamento te dou, meu filho Timóteo. Aqui Paulo está escrevendo a Timóteo, mas vale para todos nós, amém, amados? Que segundo as profecias que ouve acerca de ti, milites por ela, boa milícia, né? Que essas palavras sejam as suas armas, diz a Nova Tradução em linguagem de hoje. Agora, Timóteo iria escolher viver pela palavra. A palavra seria a sua única verdade, como diz João 17:17. A palavra seria agora a voz que iria falar mais alto. Não importa o que as pessoas daquela época dissessem de Timóteo, as circunstâncias tentassem convencer, Timóteo era o que a Bíblia diz que ele era. Timóteo agora iria viver à luz da palavra de Deus. Assim como Moisés, ele iria seguir agora o Espírito de Deus diante de Faraó. Não importa o que o Faraó diga, não importa as circunstâncias, não importa nada. Importa que Deus está com Moisés nesta empreitada e é um processo. Às vezes acontece na primeira vez, mas às vezes, como no caso de Faraó, foram 10 tentativas, né? Mas com a unção do Espírito Santo, ele chegou a êxito. Assim como Elias, quando soube que o Senhor iria mandar chuva, ele colocou o seu rosto no chão entre os joelhos e diz que ele orou 7 vezes. Ou seja, houve uma perseverança. Assim como diz em Hebreus 6:12, que pela fé e perseverança Abraão alcançou a promessa. Então é bonito, irmão, ver uma pessoa perseverar no está escrito, na palavra, ali, crendo na profecia, crendo na promessa, buscando com simplicidade o reino de Deus, sua justiça, e crendo na promessa. É muito importante saber que a fé é a certeza do que se espera. Se você não espera, você duvida. Se você não espera, espera o contrário, né? Quem não espera uma cura divina, espera que vai morrer de doente, não é assim? Então é muito importante nós termos uma fé bíblica que vem pela revelação da nossa comunhão diária com Deus, com as pessoas cheias do Espírito Santo, né? Com a palavra de Deus, glória a Deus. E vemos aqui
que Paulo chama Timóteo a viver nessa dimensão profética. Aqui Paulo está incentivando Timóteo a crer no que ele recebeu profeticamente e viver embaixo destas promessas, desta unção, dessa direção, aleluia, sabendo que ele em Cristo era amado, escolhido, justo, herdeiro em Cristo Jesus. Então, a fonte das promessas é aquilo que vai bancar, assim como o alicerce que sustenta todo o prédio. Como é que eu vou crer que Deus vai me dar algo? Porque ele prometeu, jurou, ele escreveu no seu testamento. Se está no testamento, então me pertence em Cristo. Se está no testamento, eu não preciso ter dúvida. Porque em 2 Coríntios 1, 19 e 20, diz que todas quantas promessas são de Deus, tem em Cristo, lá na cruz do Calvário, sim, o amém. Então isto é, eu não posso esperar de Deus algo que ele não prometeu e não está claro no testamento. Mas se ele escreveu e está claro no testamento, isso não deve ter dúvida no meu coração. Ninguém pode ter uma fé baseada numa esperança, boa vontade, num ponto de interrogação. A fé está em uma sólida fundação. O fundamento é o que Cristo fez e me deu, agora eu recebo gratuitamente. Veja, é muito importante compreender que a fonte das promessas é o que está escrito, é o que Jesus Cristo concedeu lá na cruz do Calvário. Isto é minha realidade, isto é realmente quem eu sou. Em Cristo, que eu tenho em Cristo, que eu posso em Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. É muito importante compreender que as nossas promessas não são esperanças nebulosas ou em profetada, em revelamento. A nossa fé não está baseada em eu acho, eu gostaria, alguém me disse. A nossa fé tem que estar enraizada, firmada na rocha do está escrito. Ali não vai vacilar, ali não vai falhar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando uma pessoa, ela vê que a fonte das promessas é Deus. Salmo 87, 7 diz, todas as minhas fontes estão em ti. Ou seja, Deus que fez a promessa, nós estamos conhecendo cada vez mais, através da comunhão com Ele, através da palavra, de pessoas cheias do Espírito Santo também. Nós estamos crescendo no conhecimento de Deus e na graça. Isso faz com que nós saibamos que a fonte das promessas é algo seguro, estável, permanente, que não muda. Deus não é bipolar, Ele fala e Ele cumpre. Aleluia! Então, a fonte das promessas, ou seja, é aquilo que dá alimento à nossa fé. É aquilo que dá substância à nossa fé e certeza de que não estamos enganados, porque está escrito. Glória a Deus. Quando a nossa fé depende do que está escrito. Quando a nossa fé depende desta fonte, não de si mesmo, não das suas obras, do seu merecimento segundo a sua condição humana. Não, a nova aliança ela é incondicional, ela é em Cristo, porque o homem em sua condição humana não merece nada no seu inferno. Por isso que Jesus Cristo veio e morreu na cruz do Calvário. E é claro que nos deu o seu Espírito Santo de obediência para crescermos em obediência e santidade. Isso é um processo que tem galardão. Mas sabemos que a bênção e a salvação, elas não têm condição. Elas são em Cristo, através da fé. Nós recebemos isso gratuitamente. E até mesmo a fé é dom de Deus. O que estamos vendo que quando a nossa promessa vem de Deus, está escrito, ela é a fonte, a nossa fé se alimenta disso. A nossa fé fica esclarecida. Por quê? Porque ela sabe que quem prometeu foi Deus e que está no testamento. Ela sabe, por revelação, através da comunhão e não somente informação, de que a fonte é segura. De que a promessa no testamento foi escrito com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Isto nos dá uma certeza de que nós não esperamos algo em vão, ou quem sabe, se talvez, 99% não. A fé é a certeza, porque ela sabe que Deus não mente e que está escrito. Aqui está a fonte, aqui está o que sustenta a nossa fé e o que dá realmente certeza para nós, nosso coração. Porque é maravilhoso, irmãos, que a nossa fé ela está bem esclarecida. A nossa fé, ela se nutre, ela se alimenta, ela recebe dia a dia mais e mais revelação através da comunhão, aleluia, de maneira que nós não temos uma fé religiosa,
uma fé que acha que talvez, uma fé que espera assim, tomara, espero que sim. Não, é uma fé que por revelação tem certeza, amados. Então, o que está por trás e que banca a nossa fé, as promessas, a palavra, o testamento, o próprio Deus. Aqui em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, diz: porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre. Aleluia! Ele se fez pobre. Ele se destituiu, amados, da sua glória e nasceu numa manjedoura, para que pela sua pobreza se tornasse prósperos, enriquecesseis. Então, qual que é a fonte? Qual que é a garantia de que Deus vai nos prosperar? A morte de Cristo. Cristo nos resgatou debaixo da maldição. As 4 maldições que estão lá em Deuteronômio 28. Quando Deus criou o homem, criou para abundância. Mas quando Adão pecou, Deus disse: por que você pecou? A terra vai ser escassa. A terra vai dar espinhos e cardos. Tá vendo? Aqui é escassez. Mas Jesus colocou uma coroa de espinho. Seu sangue foi derramado. Sabemos, queridos, que esses espinhos falam da maldição que Jesus levou. Ele levou a miséria e escassez para que tenhamos uma vida de prosperidade. Aqui em 2 Coríntios capítulo 8 não fala de prosperidade espiritual. Jesus é próspero espiritualmente, é claro. Mas aqui em 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9 está falando de contribuição financeira. Jesus não se fez pobre espiritualmente. Ele se fez pobre financeiramente. Sendo dono de tudo e toda a sua glória, ele desceu e nasceu na manjedoura. Então a fonte que banca, o advogado diante de Deus, o que garante que Deus vai nos ouvir, nos atender, nos abençoar gratuitamente, é a morte de Jesus na cruz do Calvário. Porque ele se fez pobre, isto garante que Deus vai me prosperar. Eu posso ofertar, mas eu não colho o que eu oferto. O que eu oferto é para galardão, mas eu colho o que Jesus semeou na cruz do Calvário. Como a terra que Deus deu para Israel. Ele diz: vocês vão ter uma terra que vocês não semearam, eu vou dar de presente. Então a prosperidade não é uma recompensa por boas obras. O Novo Testamento inteirinho, ele é uma oferta, uma graça, um presente. A prosperidade é um dom. O dom é um presente gratuito, você não paga por isso. Você não tem que pagar para Deus te prosperar. Você recebe o dom da prosperidade quando você se torna filho, herdeiro do Deus da prosperidade, que é Jeová Jiré. Quando você entra na família, você recebe o Senhor Jesus Cristo, de João 12, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. E quando você se torna filho, você se torna herdeiro de tudo que é da família. Então o Jeová Jiré, o Deus da prosperidade, passa a ser o seu pai e tudo passa a ser seu por herança, por nascimento. Amém, amados? Então é muito importante compreender que muitas pessoas se gloriam e se justificam e fazem da sua fonte as suas ofertas. Eles dizem: porque eu sou fiel, por isso Deus vai me abençoar. Isto é confiar na sua carne, isso é maldito. Em Jeremias 17 diz: maldito o homem que confia no seu braço, que faz do seu braço de carne o seu Deus. Nós não podemos, amados, jamais fazer de nós mesmos nossa fonte. Que bom ter boas obras para a glória do Senhor, mas nunca se glorie nelas e nunca faça delas a sua fonte de confiança. Porque eu dei, Deus vai me dar. Não, eu dei porque Deus já me deu e Deus vai me dar mais ainda. Não porque eu dei, mas a fonte da prosperidade, 2 Coríntios 8:9, é a morte e a ressurreição de Cristo. É muito importante compreender. Jeová Jiré, Gênesis 22:14, é o nosso Pai. É muito importante compreender. Em 2 Coríntios 9:8 diz que Deus nos dará sempre, em tudo, abundantemente, transbordantemente, para as boas obras. Então, Deus nos colocou na família, nos deu uma herança, nos deu um novo coração, para que agora nós não sejamos avarentos, amando dinheiro, que é a raiz dos males, não sejamos gananciosos, né? Mas sim para a generosidade, para o órfão, a viúva, a obra missionária, para ter o nome limpo, para pagar as suas contas, para ter uma vida digna. Amém, amados? Comerão o melhor dessa terra. É o que diz Isaías 1:19. Então você que está me ouvindo essa palavra, a fonte da prosperidade é a morte e a ressurreição de Cristo. É porque Ele morreu e ressuscitou que Deus vai te prosperar. Não é porque você dá oferta, não. Não é essa a tua fonte. Não. Isso é fruto. A raiz que te sustenta é o sangue de Jesus. Portanto, quem banca a tua prosperidade, a tua salvação, a tua cura é Jesus, hein? Não vai colocar tua confiança nas tuas ofertas. Não vai se gloriar nelas e dizer que porque você deu, agora Deus tem que dar.